Olá, boa noite, pessoal do meu canal do YouTube. Eu vim aqui para fazer uma tag falando sobre Olimpíadas. Um dos meus seguidores, chamado Bruno Rodrigues, né, entrou em contato comigo e pediu que eu respondesse algumas perguntas a ele sobre o que eu achei das Olimpíadas. Eu achei uma ideia legal e então eu estou fazendo essa tag sobre Olimpíadas, porque tanto eu quanto ele fomos a alguns jogos das Olimpíadas e ele gostaria de saber a minha opinião sobre algumas coisas e talvez seja do interesse de vocês, meus seguidores, também saberem essas coisas. A primeira pergunta que o Bruno Rodrigues me faz é a seguinte: você foi a favor ou contra a realização das Olimpíadas em nossa cidade? Bom, na verdade, eu não sou contra as Olimpíadas na nossa cidade, muito pelo contrário, eu sou a favor. Desde que eles não tenham feito o que eles fizeram. Eles deram um abastecimento muito grande, por exemplo, de policiais para os locais das Olimpíadas, botaram um monte de forças armadas na rua, né, para evitar que acontecessem determinados tipos de coisa que aconteceram com algumas pessoas até próximas a mim, de estar no meio de Copacabana com aquela monte de polícia e aquela coisa toda e acabar sendo assaltada, por um exemplo. E é uma coisa que a gente não vê cotidianamente na nossa cidade, no Rio de Janeiro, pelo menos, daquelas forças armadas todas na rua, aquele esquema todo, né? E foi montado aquilo tudo por causa das Olimpíadas e, na verdade, nós, né, quando precisamos de educação, saúde, segurança, nós ficamos nas mãos do governo, literalmente. Então, eu não sou contra as Olimpíadas, eu sou contra um governo que só pensa em politicagem. A segunda pergunta foi: qual esporte você mais curte nas Olimpíadas? É a ginástica olímpica. Terceiro, qual foi o momento mais marcante dessas Olimpíadas? Foi no dia que eu fui assistir a ginástica rítmica, que por sinal foi lindo, e fui eu que pedi para assistir a ginástica rítmica. Aqui em casa ninguém estava interessado em ver ginástica rítmica, apesar de eu ser bailarina. Mas eu quebrei o meu outro telefone, então um momento mais marcante foi eu no ginásio chorando e as pessoas me olhando, tipo, com um olhar de consolo. E eu tava chorando porque meu telefone tinha quebrado e eu não ia poder postar meus vídeos no YouTube. Quarta, o que você achou da infraestrutura dos eventos que você foi? Bom, a infraestrutura dos eventos que eu fui em base, a Arena da Barra, eu não tenho nada que falar sobre infraestrutura, só sobre informações e essas coisas. Por exemplo, uma punção de voluntários que não sabem te dar a opção, a resposta correta sobre o que você está perguntando. Tipo, qual direção eu vou? Direita ou esquerda? O cara não sabe essas coisas. Mas infraestrutura, pelo menos a Arena da Barra passou. O Engenhão, quando eu fiquei no nível um, que eu vi o futebol feminino, também a infraestrutura no nível um estava ótima. Agora, quando eu escolhi o nível 2 para ver as finais do atletismo, a infraestrutura estava péssima porque era uma arquibancada improvisada de tapumes e tal. Eu não achei aquilo muito seguro, né? Não aconteceu nada, né? Mas poderia ter acontecido pela quantidade de pessoas que tinham ali, depois as pessoas começavam a se bater e tudo tremia, assim, a estrutura. Então, no nível 2 do Engenhão não aprovei, mas no nível 1, onde eu tinha ficado, aprovado. Que inclusive tá lá no meu outro vídeo, né, que eu falo sobre as Olimpíadas. 5, o que você achou dos estrangeiros que estavam com você nos eventos que você foi? Bom, na verdade, tinha os estrangeiros ao meu redor, assim, né? Eu acho que eles ficaram bem na deles, né? Não se intrometeram muito, mas uma coisa foi fato. Essas Olimpíadas, eu exercitei bastante o meu inglês, eu não concluí o meu curso de inglês, mas como eu sempre tive inglês na escola, eu fiz o curso até quase 2 meses antes de me formar, eu tive que parar por causa do balé. Eu exercitei bastante o speak out, assim, e foi bem legal nesse sentido. Sexta pergunta, você já curtia as Olimpíadas antes dessa ou passou a se interessar pelo fato de terem em nossa cidade? Eu nunca tive muita atenção para as Olimpíadas em si, mas sempre o esporte que eu gosto, que é a ginástica olímpica, tá?
Então, assim, a Olimpíada em si não tinha ainda caído a ficha de que era uma coisa tão importante. Assim, se vê os atletas como eles trabalham duro para chegar ao ponto que chegam e tal. Então, começou a me interessar mais quando eu vi com os meus próprios olhos de perto o esforço daquelas pessoas e tudo mais. Então, é isso aí. Depois que veio para minha cidade, eu comecei a dar mais valor às Olimpíadas. A sétima pergunta: você acha que essas Olimpíadas as pessoas passaram a acompanhar ou assistir outros esportes menos conhecidos no Brasil? Acho que depende muito. Depende muito. Nosso país tem uma cultura, uma cabeça muito fechada, uma mente muito fechada. Então, eu acho que isso aí vai variar de pessoa para pessoa. De repente, pessoas que não conheciam, por exemplo, o badminton, que é um esporte praticado com petecas e raquetes, né, que tem que ter uma alta habilidade de coordenação motora, porque as pessoas dão valor a esse esporte, principalmente no Brasil, e por isso que muitas pessoas não dão valor a outros esportes também. Eu acho que isso depende, é uma variável. Eu, por um exemplo, não tenho um esporte assim que tenha me chamado mais ou menos a atenção, tá? Sétima pergunta, oitava pergunta. Qual é o seu maior ídolo olímpico? Bom, se eu for tirar. Bom, é um Usain Bolt, que é o meu preferido, porque ele é simpático, porque ele ajuda as pessoas na Jamaica, as crianças, porque lá a vida não é muito fácil, como aqui também não é. Ele é um atleta dedicado, bom. Enquanto ele não sair, ninguém entra no lugar dele. Mas, como ele disse, né? Essa é as últimas Olimpíadas dele, ele está encerrando, ganhou o ouro merecidamente. Então, meu ídolo das Olimpíadas é o Usain Bolt, né? O jamaicano, super simpático, né? Uma pessoa assim que ajuda ao próximo, isso é muito legal. Fale sobre os eventos que você foi e suas impressões. Então, a impressão que eu tive é que estava tudo mais ou menos organizado, né? Mais ou menos porque no Brasil nada é muito organizado. Tenho minhas reclamações a fazer contra pessoas que estavam involuntárias e não sabiam te indicar o lugar certo, o setor certo, né? As arenas são gigantes, as informações não são muito coerentes. Assim, para uma primeira vez, eu acho que a logística não foi boa, somente isso. O que você acha que as Olimpíadas vão deixar de legado para a nossa cidade? Eu acho que vai deixar um pouquinho mais de cultura. Eu acho que pelo fato de outras culturas terem se inserido aqui, vários ocorridos terem acontecido ao longo das Olimpíadas, vários incidentes com atletas e com governantes e com pessoas que estavam indo assistir às Olimpíadas, eu acho que vai ficar um marco cultural para o Brasil isso, né? De ter a Olimpíada, né, no nosso país como sede das Olimpíadas e ver um pouco do lado do estrangeiro o comportamento dele no país das pessoas e ver o comportamento do brasileiro no nosso país, né, e no das outras pessoas. Então acho que vai entrar um choquezinho cultural aí e eu acho que isso vem a ajudar o Brasil, né, não a retroceder jamais. 11ª pergunta: ficou satisfeita com o desempenho do Brasil nas Olimpíadas? Não. O fato do Neymar ter ganho da Alemanha nas Olimpíadas não me impressionou, porque na Copa ele estava ausente nas finais, quando o Brasil perdeu de 7-1 para a Alemanha, eu acho, ou 7-0, não me recordo bem. Tá? Então, não achei que o Brasil teve um bom desempenho em outros esportes menos culturais aqui, como por exemplo a ginástica rítmica que eu fui ver. A brasileira ficou em 24º lugar. Quem ficou em primeiro e segundo lugar foram uma russa em primeiro, uma russa em terceiro e a ucraniana em segundo. Então a gente vê que a parada cultural ela realmente existe. Como aqui eles não dão uma atenção muito específica para a ginástica rítmica, assim para a ginástica olímpica, a gente perdeu por esses fatores, né? Então, essa pergunta é bem complicada. Eu não fiquei satisfeita. Falta muito incentivo nos esportes, mas
para qualquer pessoa chegar até o esporte, ela tem que ter educação, sabe? Porque para você ser um atleta, você tem que ser disciplinado. A minha tag tá ficando grande e chata. Calma aí, eu vou acelerar. 12ª pergunta: o que você acha que o governo pode fazer para incentivar a prática de esporte? Bom, como eu havia dizendo, o governo não dá um mínimo de incentivo só quando não interessa a fins próprios do governo mesmo incentivar. Eu acho que o governo podia implantar uma educação melhor e assimilar o esporte à educação. Quando eu falo educação, eu falo nas escolas bem preparadas, bem mais rigorosas, né? Onde o aluno tem que entrar de uniforme sim, tem que cantar o hino, que se ele rabiscar uma cadeira tem que chamar a mãe na escola e uma, duas vezes é expulsão, sabe? E associar mesmo que a educação como pessoa vem de casa, mas instaurar uma educação mais disciplinada no Brasil e ligar isso automaticamente aos esportes para que os alunos mesmos possam ver, né, que sendo disciplinado e tendo o esporte, eles podem viver uma vida boa, né, no sentido de qualidade de vida e instrução profissional, conhecimento, que é o que se dá na escola, é esse tipo de educação que se dá nas escolas, e associando assim a educação ao esporte, eu acho que a gente teria menos delinquência e muito mais atletas, e aí sim eu ficaria satisfeita com a atuação do Brasil nas Olimpíadas, mesmo que ele ficasse em último lugar. Mas não ficaria. 13ª pergunta: sobre questões governamentais, o que você acha da realização das Olimpíadas? Vai mudar alguma coisa se o povo vai se beneficiar? Bom, na verdade, eu acho que pós-Olimpíadas volta tudo ao normal, tá? E a realização das Olimpíadas vai mudar alguma coisa na nossa cidade. Mudou naquela parte que eu te falei do choque cultural, mas depois que acabou as Olimpíadas vai acabar todo aquele aparato, por exemplo, a Arena da Barra, pelo que parece vai virar uma escola, aquelas arenas vão ser postas abaixo, porque elas são estruturas também metálicas e tal, e aonde é cimentado ali, eles vão transformar numa escola e tal. Se fosse uma escola para ser escola, tava bom, mas é melhor a escola do que a não escola, na verdade. 14ª pergunta: o que você achou da cerimônia de abertura e encerramento? De abertura, achei mais ou menos. Tinha muitos artistas ali que eu não queria ver, como por exemplo a Anitta, mas eu achei lindo a Débora Coker dançando, tá? Diga-se de passagem, ela é espetacular. E o encerramento eu achei lindo, emocionante mesmo, eu me arrepiei, tipo, deu uma tristeza, eu sabia que a Olimpíada ia embora, e aquele contraste cultural todo que eu via na praia, que eu vi em Copacabana quando eu fui andar de patins, e que eu vi nos jogos, sabe, aquela misticidade de culturas e pessoas diferentes, com caras diferentes, aquele misticismo todo ia acabar, e aí a gente ia voltar ao normal que a gente já tá acostumado, que é muita luta. E 15ª pergunta: suas impressões finais e se conheceu algum esporte que vai começar a acompanhar mais. Bom, minhas impressões finais foram essas que eu acabei de considerar anteriormente, tá? E assim, gostei das Olimpíadas, tá? No Brasil, de verdade. Conheci pessoas, não mantive contato com elas, mas conheci assim, pessoas, argentinos, pessoas da Grã-Bretanha, pessoas dos Estados Unidos, sabe? Pessoas de outros países que falavam inglês, enfim. E adorei esse sentimento assim de união, integração entre os povos e que o esporte proporciona isso, sabe? E se tem um esporte que eu vou passar a acompanhar mais, não tem. Eu vou continuar gostando muito de ginástica olímpica, mas fazendo uma pequena observação, futebol feminino arrasa, adorei ver o futebol feminino, porque eu vi o primeiro jogo, que foi Brasil contra a China, 3-0, e assim, eu fiquei super fã da Amanda, que fez o primeiro gol, que é da seleção do Brasil. Gosto da Marta também, diga-se de passagem. Então essa foi a minha tag, tá? Então se tem algum esporte que eu vou acompanhar ali de longe mais ou menos,
futebol feminino também, já que o masculino eu já sou tão inserida. Essa foi a minha tag dedicada a Bruno Rodrigues. Espero que vocês tenham gostado. Desculpa ter alongado tanto nessa tag. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.